Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 17 de novembro, estamos aí vivenciando a quarta-feira da 33ª semana do tempo comum. Amados irmãos e irmãs, é bom louvarmos e agradecermos ao Senhor e receber dele a sua palavra que é esperança para a nossa vida, a sua palavra que nos dá coragem, que nos dá ânimo para vivenciarmos o dia a dia. E hoje temos a alegria de refletirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 11 ao 28. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositasse meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esse inimigo, que não queira que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amadas famílias, não basta estar preparado, esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar e lançar-se à ação para os dons recebidos, para que os dons recebidos frutifiquem e cresçam. Perceba que Jesus confiou à comunidade cristã a revelação da vontade de Deus e a chave do reino. No julgamento, ele pedirá conta por esses dons. A comunidade o repartiu e o fez crescer ou escondeu dos homens. Lucas misturou a parábola original com os traços de uma parábola. O pretendente ao trono que volta como rei e juiz, julgando seus inimigos. A impaciência dos discípulos levaram-os a acreditar que o fim do tempo estava chegando e o reino ia se manifestar glorioso. Portanto, Jesus os advertiu a não se deixar levar por essas falsas ilusões escatológicas. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, enquanto caminhava para Jerusalém, Jesus tentava
conscientizar os seus discípulos para que compreendesse o sentido de tudo quanto ele teria que passar para cumprir a sua missão de Salvador dos homens. Então perceba que ele tinha consciência de que iria passar e tinha consciência do que enfrentaria, mas também tinha a convicção de que seria vitorioso e que um dia voltaria para colher de nós os frutos da nossa fé. Assim, então, Jesus nos alertava sobre o perigo da infidelidade. Perceba, caros irmãos e irmãs, que esta parábola então nos leva a questionar sobre o nosso compromisso com o Senhor Jesus em relação aos dons que dele recebemos, entre eles o dom da fé e do amor. Assim como cada um dos empregados do homem nobre recebeu igualmente 100 moedas, nós todos também recebemos igualmente o dom da fé e do amor. Dependendo das nossas ações, esses dons nos renderão bens incalculáveis que podem ser colocados à disposição do reino de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, quanto mais exercitamos e vivenciamos a fé e o amor que recebemos de Deus, mais encontraremos sentidos para a nossa vida. E mais progrediremos assim na nossa missão de construtores do seu reino aqui na terra. Quando desconfiamos do amor de Deus por nós, quando não experimentamos a caridade, estamos escondendo a fé e terminamos por ter uma existência apagada, uma existência sem frutos. Jesus vai voltar coroado como rei e olhará para cada um de nós a procurar o que ele deixou aqui como herança para que fosse usado, multiplicado e espalhado. Então Jesus vai procurar o seu amor com suas consequências e sofrimentos. Caros irmãos e irmãs, como está a sua fé? Você tem exercitado, praticando atos de amor, de caridade, atos de misericórdia? O que você está fazendo com o amor que recebeu para multiplicar? O que você considera o verdadeiro bem de sua vida? Que herança Jesus deixou para você? Você tem usado e espalhado? Reflita no dia de hoje. Medite o evangelho de hoje e se questione como está a sua fé. O que você hoje considera verdadeiro bem de sua vida. E peça ao Pai, amados irmãos e irmãs, para fazer de nós um discípulo fiel de Jesus, a quem deveremos prestar conta do bom uso dos dons que Ele nos concedeu, e que sejamos prudentes no nosso agir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo um abraço fraterno a todos vocês, a todas as famílias. E que tenhamos assim uma quarta-feira repleta das graças do Senhor. E que desça sobre todos nós, sobre suas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, agora e sempre. Amém.